a certeza e a convicção de que essa mulher é uma bênção, foi um presente de Deus para a minha vida, né? Vocês já sabem qual é o tema, né, desse congresso de casais? Qual é o tema? Novamente. Mais uma vez, senão não jantam. Quem não falou não vai jantar. Porque eu vi gente aqui fazendo assim, ó. Para tentar dizer o nome, não conseguiu, né? A virtude da unidade. É bem provável que a gente precisa trabalhar esse tema de uma maneira não simples, mas de uma maneira profunda. Porque se há uma unidade, precisa nós encontrarmos a virtude. Qual é a virtude que você tem ao lado da tua esposa? Quais são os privilégios que você encontra ao lado do teu cônjuge? Precisamos entender que todas essas causas nos dão o direito de viver em paz, em harmonia. Amém? Estávamos conversando aqui, né, eu, o pastor Fausto, a Vanusa e a irmã Rita, e algumas conversas que eu acredito que vocês estão querendo saber, mas eu não vou dizer, que é muito gostoso. Lá em casa, a casa é um pouquinho razoável, é mais ou menos grande, né? Eu digo grande porque quem limpa a casa sou eu. Então, eu queria que ela fosse menorzinha um pouco. Então, eu e a Rita passam o dia todo em casa. Aí já imagina, né? O dia todo em casa. Só que é trabalhando, viu? Ela acorda cedinho, ela acorda praticamente 5 horas. Eu estou me levantando às 7 horas e aí é varrer a casa, é lavar a louça e as coisas vão continuando. Então, no casamento tem coisas que vale a pena. Tem muitas virtudes, tem muitos lucros no casamento. Num casal, numa família, a gente precisa aproveitar o máximo, né? Quantos casais que têm pouco tempo de casados, né? Que ficam discutindo, brigando, perdendo o tempo, podendo se amar, podendo valorizar o outro, curtir o outro, vale a pena sim, amém? Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos passear, eu sei que nem todos trouxeram Bíblia, mas nós vamos passear dentro da palavra de Deus e vou trazer aqui um dos conceitos e algumas orientações e instruções, a própria palavra de Deus nos dando uma visão dessa virtude. De quê? Que virtude? Essa virtude da unidade. Você e sua esposa é unido, amém? É tão unido que quando briga dá vontade de se agarrar, de se abraçar. Isso é 2 semanas depois, né? Porque nós precisamos parar um pouco e deixar de brigar. Porque senão não vai ter unidade. E nós precisamos. Quem faz parte dessa congregação aqui, levanta assim a mão, né? Quase 90%. Quem não faz parte dessa congregação, veio de outra congregação, né? Uma boa parte. Então, deixa eu perguntar uma coisa. Para as mulheres, olha aqui para mim. Vocês são unidas com o marido de vocês? Sim? Sim? É? Essa aqui ficou em dúvida, né? Tem mais alguém lá que está em dúvida? Não é? Mas o que é interessante é que não importa quanto tempo você tem de casado, não importa, você tem que aproveitar. Você vai ficar com o teu cônjuge até ele morrer, até ela morrer e acabou, se quiser finir. Embora que você fique pensando, meu Deus, quando é que ele vai, quando é que ela vai, não importa, mas tem que ficar com ele. Por quê? Porque durante esse período, você precisa aprender a ter virtude no teu casamento. Saber adquirir essas virtudes. Encontrar no teu cônjuge alguém que possa passar para você algo de bom, né?
Existem alguns maridos que quando estão trabalhando, não querem chegar cedo em casa. Por quê, hein? Por quê? Tem algumas mulheres que pedem a Deus para ele não chegar cedo, chegar lá no horário que ela estiver dormindo. Pode perguntar para ela aí, se ela for sincera, ela diz. Ela diz, eu tenho certeza que ela diz, né? Já tem umas que fica louca ligando, que horas você vem, e onde você está, com quem você está, quem é essa pessoa que está aí? Ninguém, é o trânsito que está. Qual é a virtude que tu está tendo no teu casamento, no teu relacionamento? Qual é? Gente, aproveita enquanto você pode. Você precisa aproveitar o máximo. Não deixa o tempo passar e você perder a oportunidade. Porque vai chegar um dia, vai sim. Alguém vai olhar para o outro no caixão. Não sei qual é o primeiro. Eu costumo dizer que entre eu e a Rita, quem vai primeiro sou eu. E ela disse, não, eu quero ir primeiro. Não, vai não, quem vai sou eu. Até porque o tamanho da minha orelha. Né? Agora, olha o tamanho da orelha da minha esposa. É quase 1 metro. Né? Ora, a mãe dela tem 95 anos. Eu digo que ela vai passar dos 105. E a minha esposa, se não chegar nos 115, eu não sei nem o que é que eu diga. É sério, irmão. Então, mas daqui para lá, vou fazer o máximo de possível para ter uma unidade entre eu e ela. Por quê? Porque estarei cumprindo o que a palavra de Deus nos diz. Amém? Vocês querem ver uma coisa? O Evangelho de João, capítulo de número 17, há uma oração sacerdotal. E eu escolhi alguns versículos, separei alguns versículos para a gente entender um pouquinho. Mas nós não vamos nos prender porque nós temos pouco tempo, tá bom? Então veja só, João capítulo de número 17, versículo de número 20 a 23, diz o seguinte: não rogo somente por estes. Olha só, aonde é que eu e você estamos dentro dessa oração que Jesus fez há quase 2000 anos atrás. Preste atenção. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam o quê? Ele está falando à igreja, viu? Daqui a pouco a gente entra noutra parte. Que todos sejam um, como nós, Jesus e o Pai, somos. Versículo 23, e neles, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. A igreja ela só é fortalecida quando ela está unida. A igreja só cresce quando ela está unida. A igreja ela só sente as virtudes do poder de Deus quando há unidade. Quando esse conceito não ficar em palavras, mas ficar em ações. E aí eu e você precisamos fazer o quê? Então trabalha você dentro de casa e perceba que na igreja você e sua esposa será bênção de Deus, para que o nome dele seja glorificado. Não se preocupe, Deus não te escolheu, não te colocou nessa denominação ou em qualquer outra para você ser um Zé Ninguém. Não, ele colocou você, capacitou você e te deu um dom que você pode se esmerar e dar o melhor de si. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Lembra dessa oração? Lembre dessa oração que ele fez por você antes de você nascer. Amém? Pastor, o que é unidade? Unidade é uma propriedade pela qual um ser não pode se dividir em outro, não pode. Deus nos ensina e nos mostra pelo meio da sua criação o processo de entendermos, compreendermos e visualizarmos sermos um, ou seja, sermos unidos. Quando é que na matemática, 2 mais 1 são 2? Quando é? Não tem, não existe. Mas na matemática de Deus, sim. Na matemática de Deus, sim. Vou provar isso biblicamente, tá bom?
Então preste atenção. Gênesis capítulo de número 1. Gênesis capítulo de número 1, versículo 25. Onde é que nós encontramos a unidade de Deus na criação? Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele cria o homem à imagem de quem? Nossa, quem está lá? O próprio Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus. Então olha para a tua esposa, olha para o teu marido e diz: você é a criação, a imagem e semelhança do Deus vivo. Aleluia. Por isso que nós precisamos nos amar, porque nos amamos, construímos uma unidade e cumprimos com o propósito de Deus em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos para frente, que o tempo está correndo, mais. De que forma podemos ver a unidade no homem? Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 22, que diz o seguinte: e da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Olha que coisa linda. Começa a juntar esses versículos que você vai entender. O homem está sozinho no jardim. O Senhor permite ele ter um sono profundo, tira a costela, não deixa o lugar vazio, enche de carne, pega a costela, faz uma mulher maravilhosa. Uma das maiores criações de Deus são vocês, mulheres, viu? Então os homens possam bater palma para elas aí, viu? Louvado seja o Senhor pela vida de vocês, porque só vocês aguentam a dor, né? Só vocês aguentam a dor de dar a luz a um filho. Olha só a multiplicação, a unidade, a criação de Deus. Dois se amam, têm suas relações, né? Ou às vezes o homem ou a mulher vira o zoinho, mas é normal, tá? E aí quando menos espera, tá lá, ela grávida e a felicidade. Os dois tiveram um amor e começa a nascer um bebê. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Isso é unidade. Unidade. E aí existe uma lei que está severamente, eu queria que essa lei realmente pudesse ser no mínimo de 15 a 30 anos, né? Quem usa o direito de matar uma mulher, né? A lei feminicídio está aí sendo cumprida, e parece que quando ela surgiu, parece que o homem deseja, várias mulheres estão sendo mortas por causa de bobagem. Mas não é assim na criação de Deus, não foi, dessa forma não. O Senhor quer que você ame essa mulher, porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Ele quer que você coloque nela um amor, dê amor à sua esposa. Não brigue, não discuta, não bata nela, né? E acontece, eu não vou nem perguntar se tem mulheres aqui que já apanhou do marido. Mas deixa eu perguntar, só para saber, eu vou perguntar. Vou. Apanha, né? Tá vendo aí? Pastor Fausto. Dá uma lenhada na bichinha. Tá vendo? Eu não ia contar não, mas parece que está entrando no clima. Mas daqui a pouco eu conto o que aconteceu aqui. Mas tudo bem. Tem alguma esposa, não tenha medo não. Tem alguma esposa que apanhou do marido e ele está aqui. Mas pastor, isso era de primeiro que ele fazia isso. Tem marido aqui que bateu em mulher, tem mulheres aqui que apanhou. Talvez não tenha coragem de dizer, mas espero que não tenha. E se tiver, deixa eu lhe dizer, quando você levanta a mão, o dedo, para encostar na serva de Deus, cuidado, negão, que tu pode se arrebentar. Deus, ele cobra. Não toca o dedo na serva, na noiva de Cristo. Não toque. Cuide dela. Zele por ela. Proteja ela. Ame-a de uma maneira especial. Dê todo o amor a ela, como o Senhor Jesus Cristo deu à igreja. Entendeu? Isso é unidade, irmãos. Isso é unidade. Procure fazer o melhor. Procure dar o melhor que você tem para sua esposa, porque ela vai se sentir valorizada.
Pastor Fausto contou no Peniel que um certo psicólogo, tendo uma conversa com uma mulher, e ele perguntou: por que você traiu seu esposo? E ela pegou e disse: pastor, ele não conversa comigo. A primeira coisa que ele chegou em casa foi fazer logo 1001 perguntas para ela. Minha filha, como é que você está? Você está bem? Passou o dia como? E você trabalhou muito? E começou a conversar com ela. Converse com sua esposa, chapa. Não é? Porque o que acontece não tem diálogo. Né? A Rita às vezes acha: Joaquim, tu conversa demais, para um pouquinho. Não fala nada, não fala nada, mas é isso mesmo. Mas olha, precisa ter um diálogo. A mulher precisa lhe ouvir, né? E eu digo para ela não ficar chateada: não, filha, é porque eu quero ouvir a sua voz, é tão linda. Ela: ô bicho, é mentira. Isso é gostoso, irmãos. Isso agrada o coração de Deus. O Espírito de Deus faz com que você sinta prazer de estar na presença do Senhor. Mas olha só, com o pecado o homem quebra a unidade que Deus tinha com ele. Porém, o termo amor do nosso Deus, o comprometimento, a promessa de Deus, que Ele realmente tem para com o ser humano, o homem ele quebra, mas o Senhor faz com que o homem retorne para si. Fazendo o quê? Sacrificando o seu próprio filho. Para quê? Para que a igreja tenha novamente unidade com Cristo. Aleluia. Então vamos rapidinho correr. Eu coloquei aqui 4 pontos, mas ele é pequenininho. Foram só 3, 4 não, 3. Vamos lá. Primeiro deles: a promessa do Pai para ser unidos com o Espírito Santo de Deus. Preste atenção, irmão. O homem quebra a aliança, peca e se afasta dos caminhos do Senhor. O Senhor promete em Joel que Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Para quê? Para fazer com que todos tenham o Espírito Santo de Deus e passem a viver em unidade com o Senhor. É o próprio Deus derramando o seu Espírito, fazendo com que nós, pecadores, saiamos da condenação e venhamos ter um vínculo, uma intimidade com Cristo. Amém? Então preste atenção. Atos capítulo de número 1, Atos capítulo de número 1, versículo de número 4, diz o seguinte. Atos 1, verso 4, diz o seguinte: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, para que esperassem a promessa do Pai. Que promessa é essa? Que derramaria, lhe ungiria, lhe daria o Espírito dele na sua vida. Atos capítulo 1, verso 8, diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Para quê? Por quê? Porque há uma obra ser feita na igreja do Senhor, através da unidade. E a igreja só cresce quando temos essa unidade. A igreja só cresce quando o Espírito de Deus trabalha no coração. Agora, você imagine, pastor Fausto, já chegou algum momento de subir no púlpito, de ter discutido com a Vanusa? Já chegou algum momento desse? Chegou? Você não imagina o quanto é difícil para um pastor subir no púlpito e ministrar para uma multidão, ter um relacionamento, uma discussão. Pastor, eu já discuti também com a Rita, no dia que eu ia ministrar. E aí, como é que fica? Hein? Então não é melhor ganhar do que perder? É melhor viver em harmonia do que viver em desarmonia? Então vale a pena, irmãos, lutar para viver em paz. Vale a pena, porque o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. A promessa do Pai para sermos unidos no Espírito Santo de Deus também está
em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, que diz o seguinte: ao cumprir o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por quê? Por quê? Para quê? Por quê? Porque havia uma profecia em Joel. Por quê? Porque o Senhor determinou que eles não se ausentassem. Para quê? Para que o revestimento de poder viesse sobre a vida dele. Você já disse para o marido e para a esposa: ah, porque tu é crente. Já disse isso para ele? Na hora da raiva dá para dizer, não dá? Isso lá é crente. Um bicho desse que lá na igreja é a coisa mais linda do mundo. Mas aqui em casa já vi. E o que é que eu faço numa situação como essa? Você já pediu perdão? Você já perdoou? Você já liberou perdão? Houve momento de reconciliação? Precisa. Segundo lugar, devemos continuar e permanecer em unidade. De que forma, pastor? Olhe para sua esposa. Pode olhar para ela e olha para ela. E diga para ela o seguinte: você é minha esposa. Você é o presente de Deus para a minha vida. Quando tiver raiva de mim, não desconte, só ore. Esperar outra coisa, não foi? Mas não vamos deixar em branco, vamos deixar isso passar em branco, não. Mulheres, olhe para o seu marido. Olhe para o seu marido e diga: se você não me amar, se você não for fiel a mim, como o Senhor é com a sua noiva, cuidado. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Tem um casal que está querendo se aconselhar conosco. E ela disse isso, daquilo, e falou dele e tal, e botou ele lá embaixo. E aí ela, na realidade, ela era mais nova do que ele, né? Só que por causa da boniteza dela, ela tomou ele de uma outra esposa. Destruiu um lar. E aí? Será que uma pessoa dessa pode ser feliz? Depende muito. Então, cuidado, irmãos. Valorize quem você ama. Valorize. Terceiro lugar. Como viver em unidade com meu cônjuge? Faz essa pergunta olhando para ele, olhando para ela, faz. Como viver uma unidade vivendo com você? Faz essa pergunta. Como viver em unidade vivendo com você? Você sabe como? Sabe como? Deixa eu te dizer, abre mão dos teus direitos. Abre mão dos teus direitos e dá o direito para o teu cônjuge. Tá certo? Dá o direito para ele, dá o direito para ela. Porque vocês fazendo isso, não há ambição. Não tem como os dois discutirem. Não tem como haver discussões. E só love. Viver em unidade, é preciso a gente lutar por ela. Deixa eu fazer aqui algumas perguntas e algumas observações. Preste atenção. Não é em todos os lares cristãos que tem paz. Entendeu? Não é em todos os lares cristãos que há paz. Não tem.
Não são todos. E quando não há paz, o que é que tem? Guerra, luta, espada. Não é em todos os lares cristãos que tem amor. E quando não tem amor, o que é que tem? É ódio, tem ira. Quando não há amor, irmãos, a ausência da paz, a ausência do amor, o que é que tem? Então procura viver, evita, lute, mas lute para dar vitória ao seu marido, à sua esposa. Procure ser o melhor que você pode para ele, para ela. Procure. Deixa eu fazer outra colocação aqui. Não há em todos os lares cristãos que tem fidelidade. Não há. E quando não há infidelidade, há adultério, a traição, quebra de aliança, né? E isso vai trazer unidade na vida de vocês? Não tem como, não há a mínima possibilidade. E lute pela bênção que Deus quer derramar sobre a sua vida, sobre o teu lar, tá? E por último, não há em todos os lares cristãos que tem harmonia. A ausência de harmonia é o desequilíbrio, é a desordem, desacordo, e por aí vai. Você compra uma coisa sem concordar, e aí há uma discussão. Tem discussões nos lares quando se compra uma panela. Quando se compra uma panela, tem discussões. Um prato. Você comprou esse prato para quê? Não tem tanto prato aí, é porque já está velho, e você não está vendo. Não, esse não precisa. E aí uma panela e discute. Talheres, copos, taças. Que coisa. Irmão, será que a gente está vivendo em harmonia? Está tendo paz no teu lar? Está tendo a presença do Espírito Santo de Deus no teu lar? Você pode dizer que você vive em paz? Eu nem coloquei aqui algumas relações com os filhos. Mas deixa eu dizer para você, qual é o conselho que o apóstolo Paulo dá lá em Efésios, capítulo de número 4. Ele diz o seguinte, no versículo 3. Esforçai-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Lute, persevere, lute. Quem tem filhos aqui, né? Quase todos, né? Tem filhos. Quem tem filhos aqui que é mais protegido, o pai protege mais o filho do que a mãe. A mãe não pode dizer um tantinho assim com o filho ou a filha, que o marido já toma as dores. Que é isso? Vai bater na criança? Vem bater em mim. Tem mais ou menos assim, alguns assim, tem aqui? Tem, né? E quando a mãe protege demais e o pai vai lá e quer dar uma bronca no filho, e a mãe, olha, cuidado, não bata nele não, viu? Eu bato até em você. E a mulher que não é submissa diz, seja homem, bate para você ver como eu arranco os seus. Então precisa entender. O filho veio depois do amor de vocês. O filho não veio antes não, veio depois. E é preciso vocês olharem e valorizarem, saber educar, saber amar. Tem filho que quando a mamãe está querendo bater, corre para o papai e diz, papai, a mamãe está me batendo, nem bateu. A mamãe está me batendo. Que é isso? Então cuidado, cuidado. Não proteja demais o seu filho, porque ele pode ser uma ameaça para o seu casamento. Não estou dizendo que ele é maldição para o seu casamento, não é. Filhos são bênção de Deus. Agora tem pais, casais que não sabem criar,
entra numa complicação muito grande, numa discussão, acaba perdendo a unidade no relacionamento. E aí, quantos de vocês já ligaram para o pastor de vocês? Pastor, não aguento mais, meu casamento está acabado. Calma, filha, calma, o que foi que houve? Ele não presta, pastor. Só conta as coisas dele. O bicho é tão ruim que só conta as coisas dele, nunca conta as dela. Aí o pastor vai fazer um apurado da situação, diz aí, o pivô é ela. Quando o contrário também é ele, né? Nenhum é santinho, não. Não vem que não tem, né? Quando vem de pedir conselho, quando corre logo. Toda a polícia desconfia. Quando você corre e pede logo socorro à polícia, a polícia fica logo de orelha em pé. E esse cara está querendo. Então, o pastor age da mesma forma. Deixa eu ouvir o outro também. Deixa eu ouvir. Aí quando escuta o outro, eita. E quando bota os dois, um apontando para o outro. Você não presta, você fez isso. Foi eu não, foi você. Não, quem começou foi você. E aí a confusão é grande. Acaba perdendo a unidade. Aí sabe o que é que diz? Dá mais não. Dá não. Viver junto com você, tem mais condição não. Para mim, acabou. Acabou. E aí? Vai fazer o quê? Vai procurar outra, vai procurar outro. Perdeu a unidade de Cristo. Perde a unção do Espírito Santo de Deus. Então, para concluir, eu quero dizer. Você sabe qual é a virtude da unidade? Está dentro de você. A virtude da unidade está dentro de você. Por quê, pastor? Como? Deixa eu te dizer. O reino de Deus não é visível, não é palpável. O reino de Deus é espiritual e está dentro da tua vida. Está no teu coração. Então não luta contra o reino de Deus. Quando brigamos com o nosso cônjuge, estamos brigando contra o reino de Deus. Ou o seu marido não é um servo de Deus? Levante a mão se o seu marido é um servo de Deus. Levante assim a mão, se ele for mesmo. Né? Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Tem uns que não são, não. Mas ore, minha irmã, ore. Ore que ele um dia vai ser. Maridos, levante a mão se sua esposa não é uma serva de Deus. Se ela é uma serva de Deus, levante. Né? Ore cada vez mais por ela. Ore. Porque o reino de Deus foi estabelecido no teu lar. Amém? Fique de pé na presença do Senhor. Eu queria que vocês fossem muito sinceros, irmãos. Estamos no congresso. A gente poderia palestrar aqui para casais 1 hora e meia. Mas tem um jantar. E a gente precisa ter esse momento a sós. E deixa eu te perguntar. O teu casamento. Irmã Rita, por favor, vem aqui para cima, minha filha. De 1 a 5, que nota você dá para o seu casamento? De 1 a 5, que nota você dá para o seu casamento? Você pode levantar a mão e dizer, pastor, o meu casamento eu estou dando 1, ou então estou dando 0, ou então estou dando 2, ou 3, ou 4, ou 5. Que nota você dá para o seu casamento? 5. Está dando 10.
mas é só de 1 a 5. Daqui a pouco eu pergunto de 1 a 10. Então, por que eu estou fazendo isso? Para que você entenda um dos princípios da virtude da unidade. De 1 a 5, seu casamento está 5? Tá? Amém. Seu casamento, quem está com 4 aí? Pastor, eu dou nota 4 para o meu casamento, tá? Pastor, eu vou dar nota 3 para o meu casamento. Quem é que está dando nota 3 para o seu casamento? Quem é? Tem ninguém não? Está dando 3? Sem vergonha, pode vir aqui na frente, venha. Não se preocupe, venha. Pode vir. Quem é que está dando nota 3? As mulheres são mais verdadeiras. As mulheres são verdadeiras. As mulheres são. Vou fazer essa pergunta, porque o bicho safado é homem. Encobre e esconde tudo. Nunca. Estou dizendo, é um traste, pense. Dá um tag. Mulheres, olha aqui para mim, vocês que vão dar nota. Que nota você dá o seu casamento de 1 a 5? 5. Quem for 5, fique aí mesmo. Quem for menos de 5, mulheres, traga o seu marido para cá. Nem que ele não queira, traga ele à força. Pode vir. Se ele disser que, não vou não. Diga, levanta a mão, pastor, ele aqui não está querendo ir não. Vou buscar ele lá debaixo de chibata. Por quê? Porque o nosso casamento não pode estar nas mãos do inimigo. O nosso casamento, ele não pode estar num fio da espada, da separação. Há uma unidade em nós e nós precisamos lutar por ela. Nós precisamos. Nós não podemos deixar o nosso casamento ir pelo ralo abaixo, porque se a gente não tratar agora, aqui, mais na frente vai haver complicações. Então vocês, mulheres, são verdadeiras. Como é que está o seu casamento? 3, né? Como é que está o seu? 4. Como é que está o seu casamento? 3. Como é que está o seu casamento? 2,5. Viu, gente? Como é que está o seu casamento? 4. Quem mais? Tem coragem de dizer quanto é que está o meu casamento? Tem alguém menos de 4? Tem mais alguém? Tem não, né? Todos vocês são 5. Olha aqui para mim, mulher, não tenha medo do seu marido não, eu estou aqui. Enquanto eu estiver aqui, não tenha medo não. Quando eu sair, tenha medo. Seu casamento está menos de 5, nota menos de 5. Você precisa vir aqui para a gente orar. Pode perguntar para ele aí, para ela. Como é que está o nosso casamento? Pergunta, marido, para ela, pergunta. Como é que está? Essa aquela pergunta, se casaria com a mesma esposa? Né? Deixa eu perguntar a vocês, mulheres aqui, né? As mulheres são mais verdadeiras. Você casaria novamente com ele, sabendo que ele era assim? E você casaria com ele? Casaria? Você casaria com ele? Né? Você casaria com ele? Você casaria? Né? Com toda a ruindade que eu era, eu casaria de novo com a Rita. Entendeu, irmãos? Olha, precisamos salvar o casamento. Vocês precisam ser um instrumento nas mãos do Senhor, porque tem outros casamentos precisando de vocês. Vocês também. Tem tantos casais que olham para vocês e talvez vejam um exemplo maravilhoso, mas talvez dentro de casa não seja essas coisas todas. E precisa melhorar, porque Deus quer usar a vida de vocês dois em outros casamentos que estão por aí destruídos, rapaz. E a igreja precisa lutar por isso. Nós não precisamos maquiar o nosso casamento, não. Nós precisamos ser verdadeiros, precisamos lutar por ele. O que é que ele deveria fazer para melhorar para você? O que era? Seja sincera. Que ele deveria? Sim. Ser mais sincero. Custa nada. É tão fácil. É tão fácil ser verdadeiro, ser transparente. Você ganha mais. Você ganha muito mais.
Você pode melhorar em tudo, cara. Tu pode dar a volta por cima. Deus quer mudar a tua vida para melhor. Sabe? Há muitas outras pessoas que vão dizer assim, tá aí, fulano, ele, mulher fala dele de bem aí, um bom marido, um excelente marido. Já pensou? Ela comentando por aí que você, né? Mas pode melhorar, porque são servos de Deus. Faça tudo para ele melhorar. Faça tudo. Faz tudo. Um depende do outro. Um depende do outro. Essa mulher aqui, se ela me pudesse botar nas alturas, ela botaria. E se eu pudesse botar nela, eu botava todo dia. E nós precisamos amar, zelar, cuidar um do outro. Nós precisamos amar nosso cônjuge. Separa dele não, não separa dela não. Lute vocês dois juntos, lutem. Quando vocês se unem, o diabo foge. O diabo não chega nem perto. E vocês precisam melhorar. Eu vou dar uma dica para vocês, mulheres, vocês, homens. Escreve. Escreve para ele, dizendo o seguinte: gostaria muito que você melhorasse nesse ponto aqui, no que você disse, onde ele deveria melhorar, né? E tem outros assuntos aí que a gente, às vezes, na relação sexual, o marido é vucu, vaco, e pronto, tchau e benção e vira. Não, peraí, não é assim não. A gente precisa parar um pouquinho e valorizar, amar, cuidar um do outro, gente. Faz isso não. Vocês precisam ver Cristo na outra pessoa. O Espírito de Deus na vida de outra pessoa. Dê as mãos assim, ó, um olhando para frente e para o outro, ó. Todos vocês também, pode fazer. Agora deixa eu dizer uma coisa. Os homens vão dizer assim para a sua esposa, os homens: eu vou procurar melhorar em tudo que você precisar. Amém? Agora vocês, mulheres, repete comigo. Eu vou dar o melhor de mim. Mas espero que você receba o verdadeiro amor que sinto por você. Amém? Pode beijar o seu marido. Amém, queridos? Eu vou orar por vocês agora. Viu? A gente precisa cada vez mais. Bota a mão no ombro dela, no ombro dele. Vamos orar a Deus. Paizinho, nesse momento eu quero pedir que teu Espírito Santo venha sobre a vida de todos esses casais. E que o Senhor venha capacitar a vida deles. E dar a eles, ó Pai, o privilégio de olhar para o seu cônjuge e ver uma mulher perfeita, um homem perfeito. Senhor, vê o teu Espírito Santo na vida dele, na vida dela. Deus capacita em unidade e que eles possam lutar e vencer no nome de Jesus. Não deixe que um venha quebrar a aliança que fizeram contigo. Não deixe que um venha trair o outro, mas que todos dois estejam em unidade no teu Espírito Santo, para a glória do teu nome. É assim que nós te rogamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Amém? Dê um glória a Deus aí, glória a Deus, aleluia. Quero só dizer uma coisa para os casais aqui. Quando chegar em casa não vão brigar não, viu? Esquece, o que passou, passou. É daqui para frente, viu? A nova vida, viu? Amém. Pastor Sérgio. Irmã Márcia.